Então, boa noite a todos. A gente, pessoal, na aula de hoje, de tópicos especiais em redes, nós vamos começar a ver uma parte aqui, um assunto que é mecanismos de transição do IPv6, do IPv4 para o IPv6, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai começar esse assunto. Aí, nas aulas do dia 2 de julho e 9 de julho, nós vamos terminar. Então, eu peguei esse material, esse conteúdo, e dividi ele em 3 aulas, tá? Em três dias, ok? Então, começando hoje, depois, dia 2 de julho, tem a parte de tunelamento, e no dia 9 de julho, a parte de tradução, que seria a parte final, tá? Esse é o penúltimo conteúdo, depois aqui a gente vai ter só mais um conteúdo e a outra avaliação, tá? Mas, como vocês devem saber, a princípio a gente vai ter 2 semanas de recesso, né, de férias, em julho, tá? Do dia, vamos olhar aqui no calendário, do dia 13 ao dia 24 de julho, tá? Essas 2 semanas, a princípio, vão ser recesso, então não vai ter atividade nenhuma, vamos estar todos em férias, tá? Caso mude, nós vamos avisar vocês, ok? Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai começar a ver essa questão de mecanismo de transição, tá? E ver um pouco aqui de pilha dupla, ok? Aí depois vocês só leem essa parte do material, depois da webconferência. Quem quiser estar adiantando e já lendo o resto do material, tá? É o mesmo material, então esse PDF de hoje vai valer para a aula de hoje, para as próximas 2 aulas, tá? É o mesmo PDF, que é o mesmo assunto. Só, como eu falei, eu separei em 3 partes. Já quiser ir se adiantando e lendo o resto, não tem problema, tá? Porque na aula que vem a gente vai ver um pouco sobre, como eu falei, tunelamento e depois transição, tá? Tradução, desculpa. Então, eu vou começar aqui, ó. Vocês estão vendo aí minha tela, né? Falar um pouco, então, de mecanismos de transição IPv6, tá? Então, a gente vai dar uma pequena introdução. Hoje, a gente vai falar de pilha dupla. Nas próximas 2 aulas, tunelamento e tradução. Deixa eu aceitar só um colega que entrou aqui agora. E na aula de hoje, pessoal, aqui, a princípio, não tem nenhuma atividade prática, tá? Porque daí, na aula que vem, eu vou pedir para vocês fazerem 2 atividades no Core, tá? Sobre tunelamento. Então, na de hoje seria só mesmo uma pequena leitura ali para entender um pouco melhor o assunto. Então, pessoal, a gente sabe que a internet, 100% com IPv6, ela não vai acontecer da noite para o dia, tá? Na verdade, já faz anos que a comunidade está tentando migrar a internet para ser totalmente IPv6, só que tem muitos problemas aí no meio do caminho que atrasaram essa migração e hoje ainda a maior parte da internet, principalmente nos usuários finais, ainda é IPv4, né? Não é IPv6, né? Então, alguns fatores que retardaram ainda mais esse processo foi a ampla disseminação do IPv4, né? Desde década de 70, 80, que o IPv4 é utilizado na internet, então são 30, 40 anos aí utilizando um protocolo, uma tecnologia, é difícil, em pouco tempo, às vezes, a gente fazer essa migração para algo novo, né? A falta de profissionais com conhecimento em IPv6, também, isso é algo que dificulta, e o custo de aquisição de novos equipamentos, porque todo provedor, que tem, de repente, equipamento mais antigo, as empresas, enfim, com seus servidores, os roteadores, enfim, switches, todos eles têm que ser compatíveis com o IPv6, né? Claro que o que a gente compra hoje já é compatível, mas pense numa grande empresa que tem, sei lá, equipamentos de 10, 20, 30 anos atrás que não eram, né? E aí, de repente, trocar todo esse parque tecnológico para algo compatível com o IPv6 pode ser um pouco caro, tá? Então, isso também pode dificultar um pouco essa adoção do IPv6 pelas organizações, pelas empresas, tá? Por que voltou ao contrário aqui, meu? Então, a gente pode levar aí mais de uma década para chegar à internet 100% PVC. Na verdade, já faz mais de 10 anos que está tentando essa migração aí para virar 100% PV6 e ainda não aconteceu, tá? E até que esse dia ocorra, se vocês me perguntar, não sei quando é que vai ocorrer, tá? Quando é que vai realmente todas as máquinas e equipamentos do mundo serem somente PV6? Não sei se vai acontecer algum dia, se vai levar anos, enfim. Até que esse dia aconteça, caso aconteça, a gente vai ter 2 ilhas na internet operando em paralelo. Uma que utiliza o protocolo IPv4 e outra o protocolo IPv6, tá? Então, para que não haja um prejuízo para o usuário final, existe uma adoção de mecanismos de transição que vai possibilitar a comunicação entre essas 2 ilhas, tá? Porque algo que tem que ficar bem claro para vocês é que o protocolo IPv4 e IPv6, eles são diferentes e não são compatíveis entre si. Então, de fazer uma comunicação com uma máquina IPv4, com uma outra máquina, com um servidor, com um roteador IPv6, não vai funcionar, tá? Porque são protocolos diferentes, o endereçamento é diferente, tá? Enfim, isso vocês já sabem. Então, tem que ter alguma forma, alguma técnica que, enquanto
a gente não tem a internet 100% IPv6, o que a IPv4 consiga comunicar com o IPv6 e vice-versa, tá? Então, existem algumas técnicas de transição. E essas técnicas, ou esses mecanismos de transição, vão viabilizar, então, a interoperabilidade entre essas ilhas, IPv4 e IPv6, tá? Aqui, pessoal, a gente chama de ilhas porque são, como eu falei, são partes da internet, né? São redes da internet que vão operar com IPv4, ao mesmo tempo que outras redes da internet vão operar em IPv6, tá? Então, a gente chama ilha nesse sentido de a comunicação entre elas, tá? Não ser algo automático, a gente tem que ter alguma forma de fazer essa comunicação. E essa comunicação é feita através, então, de mecanismos de transição. Existem várias formas, aí, variedades, tá, de mecanismos de transição, e a gente classifica eles em 3 categorias. Pilha dupla, que a gente vai ver hoje, tunelamento, que é o conteúdo da próxima aula, e tradução, que é daqui a 3 aulas. E com a grande variedade dessas técnicas, tá, os profissionais da área têm dificuldade de escolher entre uma ou outra técnica. Então, não é difícil, a gente dizer assim, a melhor técnica é essa, tá, sempre essa. Depende muito da empresa, da rede, enfim, do que a gente quer. Não tem como dizer para vocês, usem sempre essa, que vai ser sempre a melhor, tá? Então, cada ambiente tem suas peculiaridades, e como eu falei, não é possível a gente afirmar qual é a melhor técnica a ser utilizada. No entanto, a gente tem algumas recomendações, tá, que a gente deve utilizar e também vão ajudar a escolher a técnica de transição mais adequada, tá? Então, a primeira delas, sempre que possível, a gente deve utilizar a pilha dupla, pois é uma estratégia que vai utilizar o IPv6 nativamente na infraestrutura e nas máquinas da rede. Depois, na sequência, eu vou explicar o que é pilha dupla. Segundo, técnicas que prolongam a vida útil do IPv4 não são recomendadas, tá? Pois vão retardar ainda mais o processo de transição da rede para o IPv6. Então, aquelas técnicas que vão dar uma vida maior ainda para o IPv4 não é tão legal, porque isso acaba realmente fazendo com que essa transição 100% para o IPv6 nunca aconteça. Terceiro, escolher as técnicas de tunelamento de natureza stateless em detrimento das statefuls, porque as statefuls exigem um maior poder computacional, tá? Normalmente tudo que é stateful na computação é algo mais, como é que a gente vai dizer? É mais complexo, né? E isso exige um maior poder computacional. 4, como nossos mecanismos surgem, só um momento, pessoal, deixa eu aceitar aqui. Como novos mecanismos surgem e outros se tornam obsoletos em um curto espaço de tempo, é aconselhável também usar as técnicas com maior maturidade, tá? Que já estão em operação em outras redes. Ou seja, usar técnicas um pouco mais antigas, que já são utilizadas, que já tem um certo grau de utilização pelos usuários e também um certo grau de aceitação da comunidade, tá? Não usar uma técnica que foi criada, sei lá, semana passada, só porque é algo novo. Então, sempre tentar usar aquilo que, de alguma forma, já funcionou em outras redes, tá? Para outros casos. E, por último, o 5, o fato de uma determinada técnica ter tido sucesso em uma determinada empresa ou rede, não significa que ela terá sucesso nas outras empresas ou redes, tá? Então, não, como eu falei, não é porque eu uso uma técnica na minha empresa que vai dar certo na empresa de vocês, por exemplo, ok? Então, cada caso é um caso. Então, vamos falar agora aqui de pilha dupla. Pessoal, depois eu respondo o chat, tá? Depois que a gente terminar aqui. Pessoal, então vamos lá, pilha dupla. Então, o que é pilha dupla? Consiste na instalação e operacionalização de ambos os protocolos IPv4 e IPv6 nas máquinas de rede e demais dispositivos, tá? Então, tem a existência de 2 redes em paralelo. Então, a pilha dupla, nós vamos ter configurado no SO, na nossa máquina, pode ser Windows, Ubuntu, enfim, não importa, tanto o IPv4 quanto o IPv6 ao mesmo tempo, tá? Então, o nó que esteja operando em pilha dupla, ele pode conversar com nós que estejam operando tanto o IPv4 quanto o IPv6. Isso vai facilitar o processo de transição até que o ambiente seja totalmente IPv6, permitindo a desativação da pilha IPv4 em todos os nós. Por que a pilha dupla seria a principal técnica para ser utilizada como mecanismo de transição? Porque uma vez que a gente tem IPv4 e IPv6 funcionando em todas as máquinas, tá? Pensem assim no mundo ideal, todas as máquinas do mundo são em pilha dupla, conversando IPv4 e IPv6. No momento que tudo na internet fosse IPv6, era simplesmente a gente retirar o IPv4 das máquinas. Eu só vou lá e desativo com um clique o protocolo IPv4 das máquinas e tudo estaria resolvido, tá? Isso seria o mundo ideal. A gente sabe que não é assim que funciona, mas seria o melhor dos mundos, tá? Com isso, então, ia ser facilitada a transição aí para um ambiente totalmente IPv6 na internet. Então, aqui a gente tem só uma figurinha, a gente tem aqui uma máquina que
Tem pilha única, a gente chama pilha única, que só vai ter o protocolo IPv4 ou IPv6, aqui o IPv4, e na máquina aqui de baixo a gente tem o IPv6. Então, a máquina IPv4 só consegue se comunicar com o IPv4, porque ela usa o protocolo IPv4, cabeçalho é do IPv4, processamento do IPv4, e a máquina IPv6 somente com máquinas IPv6. E ambas estão acessando aqui um servidor que é pilha dupla. Então, nesse servidor, lá na camada de rede, nós vamos implementar tanto o IPv4 quanto o IPv6, tá? Ao mesmo tempo. Então, esse servidor ele consegue se comunicar com essa máquina IPv4 e também com IPv6, tá? A ideia é bem simples, tá? Isso é fácil de configurar ambos, tanto no Ubuntu quanto no Windows, tá? Até o Windows, por padrão, ele já vem pré-configurado. E ela é uma técnica bem vista do ponto de vista do desenvolvimento da internet, sendo considerada uma técnica evolucionista, tá? Porque, como a gente já falou ali, o IPv6 ele vai sendo inserido na rede de forma gradativa, e quando a internet for totalmente IPv6, a gente precisa somente eliminar ali, ou desabilitar o IPv4 das máquinas, tá? No entanto, nada no mundo é perfeito, né? Então, como qualquer outro mecanismo de transição, a pilha dupla também tem seus problemas, tá? Por quê? Manter as duas pilhas operando ao mesmo tempo aumenta a complexidade de gestão da rede, tá? Então, a gente tem lá, por exemplo, o roteador IPv4 e IPv6, a gente vai ter que ter todas as regras e configuração para IPv4 e também para o IPv6. Vai ter que ter rota para IPv4 e rota para IPv6, tá? E assim por diante. Então, com certeza, é mais complexo tu manter uma máquina que opera em dois protocolos do que somente um protocolo, né? Outra observação importante diz respeito às buscas DNS pelas máquinas com pilha dupla, tá? Pessoal, no IPv6, dando aqui abrindo parênteses, o DNS, ele é o mesmo, tá? Para o IPv4 e IPv6. A única diferença é o tipo de registro do DNS. No IPv4, o registro DNS a gente chama de registro A, e no IPv6 é o quad-A, tá? O 4A. Mas é o mesmo protocolo, tá? Então, enquanto ambos os protocolos IPv4 e IPv6 estão em operação nas máquinas das redes, as buscas por nomes do DNS, eles podem retornar registro A, quad-A ou ambos, tá? Então, a gente vai ter um servidor DNS que vai responder tanto requisições IPv4 quanto requisições IPv6, tá? Até o último conteúdo da disciplina fala um pouco também de DNS. Por padrão, quando a busca, então, retorna registros, retornava, tá? Isso um tempo atrás, registros A e quad-A, a melhor opção que a gente deveria utilizar é sempre o registro quad-A, né? Que seria, então, já um endereço IPv6, tá? Já seria algo que estaria ajudando a internet a evoluir. No entanto, esse comportamento comprometia o desempenho da rede. Por quê? Porque as aplicações ficavam aguardando que o registro quad-A do IPv6 retornasse até que um timeout fosse esgotado, mesmo quando já houvesse uma resposta do registro A. Então, eu estou lá acessando um site, eu faço uma requisição DNS, vinha meu registro A, só que eu esperava também, ficava aguardando, né, o navegador, um registro quad-A para o IPv6, por exemplo. Tá? Isso tornou a internet um pouco mais lenta, tá? Dando a impressão para o usuário que o IPv6 era mais lento que o IPv4, mas na verdade não era. Era que às vezes só tinha o registro A e o navegador não sabia que não existia o registro quad-A, ele ficava aguardando ali um tempo até o tempo de timeout esgotar, tá? Então daria uma falsa impressão que a internet com o IPv6 era pior, tá? Mas na verdade não era isso. Só que já em 2012 foi publicada uma solução para esse problema na RFC 6555, chamado de REP IBAUS ou Fast Fallback, tá? Que manteve a preferência pelo uso do IPv6, no entanto, o registro que responder primeiro à busca vai ser utilizado. Então, o primeiro que for respondido, eu vou usar aquele ali, tá? Ou IPv4 ou IPv6, tá? Lembrando, pessoal, a gente tá falando aqui de pilha dupla, então a minha máquina, ela tem tanto IPv4 quanto IPv6, tá? Daí, na hora que eu vou lá acessar o site da Globo, o ideal seria que retornasse um IPv6. Mas, com essa abordagem, mesmo que retorne um registro de IPv4, eu vou usar aquele ali e vou acessar por IPv4, tá? E não IPv6. E a maioria dos navegadores atuais já utilizam esse algoritmo, tá? De fast fallback. Então, atualmente a gente não se preocupa. Se na nossa máquina tiver uma pilha dupla, essa questão de ficar esperando muito tempo por um registro quad-A do IPv6 que talvez nunca chegue, não vai mais acontecer, tá? Já foi algo que já foi sanado aqui nessa RFC de 2012, ok? Pessoal, então, como eu falei, próxima aula a gente vai falar de tunelamento e depois de tradução, tá? Antes de responder aqui as perguntas do Jefferson aqui, alguém tem alguma dúvida aqui sobre essa parte, tá? Pessoal, hoje, como eu falei, é só uma introdução. Depois do tunelamento ali, a tradução é um pouquinho mais complexo, tá? O assunto.
Como eu falei, quem quiser já ir lendo, para ir já se inteirando melhor, para depois na aula que vem, de repente, não chegar tão cru. Mas a pilha dupla é isso aí, tá? É só a gente fazer a configuração de ambos protocolos na nossa máquina e não tem muito segredo, tá? Só, claro, tem a questão toda de gerenciamento das máquinas. Jefferson, e quem não tem PC? Jefferson Rodão, tá falando do Core, Jefferson? Jefferson? Tá. Não, pessoal, quem não tem PC, paciência. Como eu falei, eu não cobro aquelas atividades práticas, tá? Quem consegue fazer, quem tem computador acesso, faz, vai aprender ali, vai ter uma questão prática que sempre é melhor do que só na teoria, tá? Mas não tem problema. O que eu vou cobrar de vocês de nota, eu falei, né? É esse questionário que já foi até ontem e o próximo questionário. A atividade prática eu não vou cobrar, porque eu sei que às vezes você tem dificuldade, internet, PC, então não tem como eu cobrar, né? Se vale a pena configurar ambos na rede local, Murilo, se quiser testar, até vale, só que hoje aqui no DuNet ele só te dá um PV4, né? Como é que tu vai sair da tua casa com o PV6? Aí não teria por que tu fazer isso, né? Desculpa, aqui em Sombrio, tá? Aí não sei, onde tu mora, em Três Cachoeiras, tá? Mas assim, pessoal, não adianta porque os provedores hoje eles não nos dão um IPv6, né? No nosso roteador a gente tem que configurar também daí ali a rota e a saída como IPv6 com um endereço IPv6 público. Se eles não nos dão, como é que a gente vai sair, tá? Tem algumas técnicas, tá, pessoal? A gente vai ver até depois no tunelamento ali, que tem alguns sites que a gente acessa, que são os tunnel brokers, a gente acessa, faz uma configuração, e aí a gente consegue criar um túnel IPv6 do nosso roteador para fora, tá? Para simular uma conexão IPv6, tá, Murilo? Aí dá para fazer. Mas daí tu não precisa usar a pilha dupla. Tu vai acessar até o teu roteador ali, vai acessar a tua máquina do IPv4, e esse site ele vai fazer esse túnel para ti de forma meio que automática, tá? E aí a gente consegue fazer um acesso IPv6 usando essa ferramenta, tá? Mas, como eu falei, é um túnel, tá? É mascarado, não é algo que fisicamente realmente é IPv6, tá? Aí, na parte de tunelamento, se vocês depois, quem já for ler, vocês vão ver que tem uma parte que explica, tá? Essa questão. Se vocês quiserem fazer em casa para testar, é tranquilo, tá? Tudo bem. Mas a pilha dupla provavelmente não vai funcionar, porque a gente só disponível para nós aí IPv4. O André que trabalhava lá em Aranguá, André, você disponibilizava IPv6 para as empresas, coisa ou não? Ou pelo menos para algumas? Não. Só era tudo IPv4. Então... pessoal, como assim, ó? Atualmente, o usuário final sei lá, aqui no Brasil, pelo menos, é quase 100% IPv4, tá? Talvez nos países do primeiro mundo, e as grandes organizações, na comunicação entre as matrizes ou entre os parques tecnológicos, pode ser IPv6, tá? Já, provavelmente, muita coisa é IPv6. Tipo, a Globo, eu sei que tem site já IPv6, essas grandes organizações já têm site IPv6, mas é só lá, né? Para ser tudo IPv6, tem que ser até a nossa casa IPv6, né? Não adianta chegar aqui na DuNet, por exemplo, ou na .net, enfim, ou lá em todos tem RMS, e chegar IPv4, né? Porque daí vai ter que ter uma técnica lá no provedor de tunelamento ou de tradução que vai traduzir essa comunicação IPv4 para IPv6, tá? Isso dá para fazer e já existe. Agora, uma comunicação 100% IPv6 do usuário final até os servidores, tá? É bem difícil ter, tá? 100% IPv6. Só deixa eu parar aqui a apresentação, pessoal. Pra... Fechar aqui. Entendeu, Jefferson? Então, não tem paciência, tá? Eu não vou cobrar, tá? O aluno não vai ser prejudicado por isso, ok? Pessoal, alguma dúvida sobre o questionário que vocês fizeram aí? Tranquilo? Se tem gente que foi bem mesmo, tem gente que não foi tão bem. Questionário ali, pessoal, praticamente tudo estava no slide, tá? Se fosse voltar lá ver os slides, o conteúdo, tem coisa que praticamente tá a resposta pronta lá, é só ler e responder, tá? Como eu falei, a ideia é que não cobrar muito de vocês, tá? Então a gente está tentando fazer o mais tranquilo possível para todo mundo aí. Caso alguém depois tenha alguma dúvida, pode mandar no WhatsApp, enfim, em relação à nota, tá? E como eu falei, a gente depois, mais para frente, no final, a gente tenta recuperar de alguma forma. Pessoal, mas alguém tem alguma dúvida aí? Hoje deu um pouquinho a gente. Murilo, quer falar alguma coisa? Christian, homem? Tranquilo? Nem tô na frente, ativar o microfone e saíram saíram tudo, Não,
Tô O aqui, pessoal- tô ouvindo. O pessoal vai lá, tá tomando cerveja, jogando computador, tá só com o negócio ligado. Se mandar ligar a webcam, 90% já vai levar a zero, porque não tá nem na frente do computador. A Juliana já riu porque sabe que é verdade, ó. Ah, meu Deus. Vou ter que ligar aqui, vou ter que provar, não adianta, né? Ó, o André agora veio correndo pra frente, ó. Não, olha aqui, ó. Vê se- Ó, Tô só em código, rapaz. lá em código. Ai, Se valer 10 pontos, liga, Andrei. É que o pessoal não se arruma para vir para a webconferência e não quer mostrar o cabelo desarrumado. Eu e o Bruno configurar um Hamachi para jogar. Ah, pode ser, Murilo, é massa. Pessoal, tá, então, como eu falei, hoje é tranquilinho, tá? Eu decidi pegar esse assunto e dividir aí em três aulas. Quando era presencial, normalmente dividia em 2 aulas, a gente tinha mais também a parte prática lá. Agora eu resolvi dividir em 3 para ficar bem light, bem tranquilo. A gente tem só mais um conteúdo mesmo, então a gente provavelmente vai até meio de agosto com as aulas, vai dar tempo de terminar tranquilo e vai sobrar tempo ainda, tá? Beleza, senhores? Então, se não tem mais nenhuma dúvida, vou parar aqui a gravação, tá? Boa noite a todos. Não precisa ir embora ainda, só vou parar aqui, peraí. Vamos interromper.